Frações, hein? Qual dessas vocês saberiam resolver? Com os denominadores iguais, com os denominadores diferentes, faltando um denominador aqui, qual delas vocês resolveriam facilmente, hein? Lembrando, né, que quando os denominadores são iguais, simplesmente mantém o denominador e soma em cima, né? E quando são diferentes? Quanto tá faltando? Vamos ver como que faz? Vem comigo. Bora lá, então? Quando os denominadores são iguais, como eu disse, só conserva e faz a operação. Lembrando, né, que o número de cima se chama numerador e o de baixo, denominador. Quando eles são iguais, a gente simplesmente repete aqui, ó. Ó, 6 aqui, tá vendo? Tá subtraindo aqui, aqui tá somando. Aqui a gente soma, aqui a gente subtrai, mantendo o denominador, tá? Então, essa daqui vai ficar 7 quintos e essa 9 menos 8, 1 sexto. Bem simplesinha quando os denominadores são iguais. Olha só, mesmo quando temos 3 frações, tá vendo? Os denominadores são todos iguais, a gente simplesmente repete ele e faz a operação que tá pedindo em cima, tá somando tudo. Então, a gente soma tudo, 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Por que que deu esse 5? Porque isso aqui é uma divisão, gente, ó, 10 dividido por 2, é isso aqui, ó, 10 dividido por 2, que vai dar 5 e 0 aqui, certo? Então, 5. 6 quintos menos 3 quintos mais 9 quintos. Denominadores iguais, mantém, cuidado com as operações, tá, gente? Na soma e na subtração que acontece isso, tá? Aí aqui, ó, 6 menos 3 dá 3, mais 9 vai dar 12. Por que que aqui não deu um número inteiro igual ali? Porque 12 dividido por 5 é a mesma coisa isso aqui, porém, não dá uma divisão exata. Vai dar um número decimal, então a gente deixa desse jeitinho aí, tá bom? Dependendo das alternativas também, tá? Mas, geralmente, fica 12 quintos, tá bom? Vamos ver agora quando eles são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, gente, simplesmente a gente precisa fazer eles ficar assim, ó, iguais, tá? Mas como você fez isso, tirando dessa fração, como que você chegou aqui? Olha só, quando o denominador é múltiplo um do outro, ou seja, na do menor, na tabuada do menor tem o maior, eu consigo mexer só em uma fração. Fazendo o quê? Uma multiplicação para chegar naquele mesmo número ali. Porque aí eu não vou precisar mexer na fração, na primeira, entendeu? Uma fração, gente, a gente precisa mexer em cima e embaixo, numerador e denominador, quando a gente estiver ou multiplicando ou dividindo. Mas não é necessário mexer nas duas frações, deu para entender? Então, aqui, ó, se esse denominador é 4 e ele é múltiplo desse daqui, eu vou simplesmente fazer o quê? Multiplicar aqui por 2, e o que eu fizer em cima, obrigatoriamente eu tenho que fazer, o que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima. E aí, ó, eu deixo a primeira do jeitinho que ela tá, e a segunda, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Por quê? Por conta disso aqui, eu quero isso aqui, ó, os denominadores iguais, porque quando eles são iguais, eu simplesmente mantenho ele e faço a operação em cima, ou seja, 7 quartos. Viu como é simples? Tem outros meios, tem o método da borboleta, tem o MMC. Eu gosto desse aqui que eu acho muito prático e muito simples, tá bom? Aqui, ó, essa setinha indica que eu tô fazendo outra coisa, tá? É partes por partes, eu coloquei aqui pra vocês não se perderem. 6 nonos menos 1 terço, ó. Quem é o menor? 3. Tem o maior na tabuada do menor? Tem. Por qual número eu multiplico pra dar ele? Por 3, ó. Tá vendo? Mas eu mexi embaixo da fração, obrigatoriamente em cima também, pelo mesmo número, tá bom? E aí, a primeira eu vou conservar. A segunda, 1 terço. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. E cheguei aos denominadores iguais, que era o meu intuito, ó. Mantenho 6 menos 3, coloco em cima. Por que que deu isso aqui? 1 terço. Simplesmente porque eu simplifiquei a minha fração. O que que é simplificar? Dividir. Tá vendo, ó? Que a gente vai multiplicando, a gente vai aumentando a fração. E dividindo, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou simplificando ela, tá? E outra coisa também, divido ou multiplico, não importa, só que em cima e embaixo pelo mesmo número, tá bom? Não altera a fração quando eu faço isso. Se você pegar aqui, ó, 3 dividido por 9, vai dar o mesmo tanto de 1 dividido por 3. São frações equivalentes, tá bom? Viu que show? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só, 3 quartos mais 1 sobre 2, ou seja, meio, menos 5 oitavos. Qual o maior aqui? Temos o denominador 4, 2 e 8. Qual o maior? O 8. Aí, o que que a gente vê?
Se na tabuada dos menores, tem esse maior, porque se tiver, eu já faço a minha multiplicação, tá? E tem, né? Na tabuada do 2 tem 8, na tabuada do 4 tem 8. O que eu faço com 2 para virar 8? Multiplico por quanto? Por 4. E aí eu vou ter 8, ó. Tá vendo? O que eu faço com 4 para virar 8? Multiplico por quanto? Por 2, que eu também vou ter 8. Mas por que tá diferente, ó? Tá vendo que as frações estão diferentes? Porque o que eu faço embaixo, obrigatoriamente tem que fazer em cima e pelo mesmo número, certo? Por isso, ó, o 6, por isso o 4 e a última a gente não mexeu. Viu que show? E agora o que a gente ficou? Com todos os denominadores iguais. E como que a gente resolve? Mantém, adiciona e subtrai, porque temos uma adição e uma subtração. 6 mais 4, 10. 10 menos 5, 5. E ficamos com 5/8. Viu que simples? Olha essa daqui, ó. Ixi, e agora? O que eu faço quando não tem denominador? Que número que é esse aqui? 3. E se eu fizer isso aqui, ó? Dividir por 1. Que número que ficou? 3 também, porque 3 dividido por 1 dá 3. Então, toda vez que não tiver denominador, sempre coloque o número 1 ali, porque não vai mudar a fração, tá bom? E aí, agora ficamos com quais denominadores? 1, 2 e 10. Maior é o 10. Tem 10 na tabuada do 2? Tem. Por qual número eu multiplico para dar 10? Por 5. Ó. Tem 10 na tabuada do 1? Tem. Por qual número eu multiplico para dar 10? Por 10. E aí, eu fiquei com todos os denominadores 10, resolvendo a multiplicação aqui, tá? O que eu não posso esquecer, mexi por 5 embaixo, tenho que multiplicar por 5 em cima. Mexi por 10 embaixo, tenho que multiplicar por 10 em cima. E aí, eu fico com 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15. E a última também não mexemos nessa daqui. E aí, agora, com os denominadores iguais, mantém e faz a operação que tá pedindo em cima. 30 menos 15, 15. Mais 2, 17. Ou seja, 17 décimos, tá? Também não dá pra dar em um número decimal, né? Sabe transformar em decimal isso aqui? Vou ensinar pra vocês aqui rapidinho, ó. Tá vendo o 10 aqui? Toda vez que eu tiver denominador 10, 100, 1000, 10.000, pra transformar em decimal é assim, ó. Um pulo. Porque eu pego o número do jeitinho que ele tá, ó. 17. Um zerinho. É todo número que não tem vírgula, a vírgula tá sempre ao final dele. Se é por 10, eu ando uma casinha pra esquerda. Se fosse por 100, eu andaria 2 casinhas pra esquerda, tá? No caso, como é por 10, isso dá 1,7. Viu que show? Simples demais, né? Mas é um caso para um outro vídeo esse aqui, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só esse daqui, gente, ó. Meio, que é 1/2, mais 5/3. Lembra que na anterior, a gente mexia em uma única fração, porque o outro era múltiplo e virava o outro? Lembra, né? Só que aqui, na tabuada do 2, não tem 3, e na tabuada do 3, não tem 2. E agora, como que a gente faz? A gente vai multiplicar um pelo outro, ó. Se eu multiplicar esse 2 por 3, eu tenho quanto? 2 vezes 3, 6. Se eu multiplicar esse 3 por 2, eu vou ter quanto? 3 vezes 2, 6. Tá vendo que eu multipliquei um pelo outro, ó? O 3 eu multipliquei por 2 e o 2 eu multipliquei por 3. Então, quando eles não forem múltiplos, vocês podem fazer isso, multiplica um pelo outro, tá bom? E lembre-se que fez embaixo, em cima, pelo mesmo número, ó. E aí, ficamos com 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. E embaixo, os denominadores 6, viu? Que a gente mantém e soma em cima. Viu como é muito simples? Aqui, ó, mesma coisa, 5 e 4. Não tem 5 na tabuada do 4, não tem 4 na tabuada do 5. Multiplico o 4 pelo 5 e multiplico o 5 pelo 4. Porque aí eu vou ter, ó, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20, que é o que eu quero. Denominador igual. Denominadores iguais, certo? Fiz embaixo por 5, obrigatoriamente em cima por 5. Fiz embaixo por 4, obrigatoriamente em cima por 4. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 5, 15. Denominadores iguais, mantém. 24 menos 15, 9. 9 20avos. Não dá para simplificar também, porque qual tabuada eu encontro 9 ou 20? Só na do 1. Isso já está na forma, isso se chama fração irredutível, que não dá mais para mexer. Vamos ver só mais um caso desse aqui? Olha só, deixei os denominadores do mesmo jeito para a gente treinar mais. Fiz agora no computador para ficar mais bonitinho aqui, ó,
Tá vendo, ó? 3 e 2, multiplico um pelo outro, ó. O 3 eu multiplico por 2, que é essa fração aqui, e o 2 eu multiplico por 3, tá? Porque eu vou ter 6 nos dois, 6 e 6. Mexi embaixo, em cima pelo mesmo número, ó, sempre. Que aí eu vou ter 4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, 3. Mantém, 8 mais 3, 11. 11 sextos, tá bom? Embaixo a mesma coisa. Não tem 4 na tabuada do 5, não tem 5 na tabuada do 4. Multiplico um pelo outro, ó. O 5 pelo 4, o 4 pelo 5, tá vendo aqui? Fiz embaixo, vou ter denominador 20 nos dois. Fiz embaixo, obrigatoriamente em cima pelo mesmo número. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 5, 10. 20 mantém. 16 mais 10, 26. Por que deu isso aqui? Simplesmente eu simplifiquei os dois aqui. Qual tabuada tem o 20 e tem o 26? Lembrando que os dois são pares, todo número par tem na tabuada do 2. Como você sabe que é par? Terminou em 0, 2, 4, 6 e 8 é número par e dá para dividir por 2. E dividindo por 2, encontramos 13. E 20 por 2, encontramos 26 por 2, né? 13, 20 por 2, encontramos 10. 13 décimos, mesma coisa daqueles 17 décimos que eu expliquei para vocês, quando tá dividindo por 10, simplesmente coloca o número de cima e anda uma casinha para a esquerda, ou seja, 13 décimos é a mesma coisa que 1,3. Ok, gente? Deu para entender? Espero que tenha dado, né? E é isso. Denominadores iguais, mantém e soma ou subtrai, e quando são diferentes, a gente faz eles ficarem iguais, tá bom? Não sabe? Deixa que eu te explico.